Olá, mais um programa em pauta começando. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente já está aqui no plenarinho da Câmara de Campinas para conversar pela primeira vez aqui no programa em pauta com a vereadora Guida Calisto, ela que é do partido PT e olha só, teve 3.645 votos. Vereadora, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir até aqui bater esse papo. Eu que agradeço. Vereadora, eu falei aqui, 3.645 votos. Muita coisa, né? Como que está sendo essa responsabilidade? Como que está sendo ser vereadora? Realmente é muita responsabilidade, né? A minha campanha toda não foi pautada numa determinada região, apesar de eu vir de uma região, né? Morei muitos anos e ainda moro na região do Campo Grande, só que eu morei em várias áreas de lá, em vários bairros de lá. Hoje eu moro também na região, mas um pouco mais na área central, ali próximo do Covabra, né, ali da John Boy, no eixo John Boy. Mas a minha eleição, a minha campanha, ela se pautou por um projeto para a cidade, entendeu? Veja, a gente entende que esse momento que a gente vive hoje é um momento de desmonte das políticas públicas e que atinge a cidade como um todo. Então, a minha eleição não foi uma eleição pautada só numa região. Então, eu não sou uma vereadora de região, eu sou uma vereadora, como alguns dizem, de opinião, né? Do ponto de vista da luta da educação, da saúde, dos serviços públicos, da luta das mulheres negras. E essa pauta, ela permeia toda a cidade. Então, eu acho que por isso que veio toda essa responsabilidade do ponto de vista de ter muita gente que se sentiu, né, representado por uma candidatura como foi a minha. Acho que é isso. E como está sendo nesse período de pandemia? Dava para imaginar que ia ter que manter um certo distanciamento aí do seu eleitorado? Isso é um dos pontos mais difíceis para mim. Eu até acredito que no início do mandato eu fui contaminada pela Covid. E eu fui contaminada justamente por isso, talvez, né, às vezes, essa coisa da gente se sentir culpada, né? Nós, nesse período da nossa história, né, o indivíduo se culpa muito, né, assim, das coisas. Mas, enfim, eu acho que foi por conta dessa dificuldade mesmo, de manter esse distanciamento. Eu estava sempre nos locais, naquela semana eu lembro que quando eu fui contaminada, eu lembro que eu estava fazendo visitas a centros de saúde, vendo as reivindicações, né, do setor de odontologia, sobre as questões dos equipamentos e das condições ali de atendimento por conta do Covid. Então, assim, eu estava visitando vários centros de saúde, fiz várias reuniões no Paço Municipal, então, assim, eu acho que eu transitei muito, não consegui manter o isolamento naquele período e eu acho que eu fui contaminada. Então, eu acho que essa é uma pauta muito difícil para nós, né? Para nós que precisamos dialogar com o povo. Para uma campanha como a minha, para uma candidata e hoje uma vereadora com o meu perfil, que precisa dialogar e dialogar cada vez mais, essa conjuntura da Covid, eu acho que é bem complicado. Acaba dificultando, né? Bastante. A senhora falou aí de que gosta de dialogar, que gosta de estar com o povo. A senhora tem promovido vários debates aqui na casa, né? Sim. Vamos começar falando, então, sobre o debate da ditadura e golpe. Aconteceu aqui na casa, teve a participação até do Walter Pomar. Isso, no dia 31 de março agora, o último, foi o dia de referência aí dos 57 anos do golpe de ditadura militar no Brasil, né? E aí a gente precisa fazer esse resgate histórico, né, do que foi aquele período, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista da participação popular, do ponto de vista econômico, quais foram as dificuldades que os brasileiros enfrentaram, como que era a relação governo e a população e os trabalhadores, enfim. Então a gente fez esse debate, né, porque a gente não pode esquecer desse período, que foi um período importante, tanto, né, importante do ponto de vista positivo ou negativo, mas foi, né, assim, para nós, né, pelo menos na minha avaliação, foi um período muito ruim do nosso país. E aí a gente precisa fazer essa referência, a gente precisa, inclusive, para poder relacionar com tempos atuais, né? Será que a participação popular está sendo de fato implementada na sua importância e na sua totalidade? Será que a participação popular está sendo implementada, garantida, a soberania, os direitos constitucionais, os direitos democráticos estão sendo garantidos? Hoje a gente vê, por exemplo, a volta do ataque à imprensa. A imprensa voltou a ser atacada novamente. Por quê? Então, fazer toda essa relação com um período que a gente fala sombrio, que a gente não quer retornar. Então, analisar o passado para não cometer erros futuros é extremamente importante. E falando ainda em debate, teve também sobre a promoção da igualdade racial.
18 anos da Lei 10.639. Então, essa lei, a Lei 10.639, é uma lei que alterou a LDB. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É a lei que regulamenta toda a educação, né, a âmbito nacional, a âmbito da União. E a Lei 10.639 é uma lei que incluiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Essa lei agora está fazendo 18 anos, como você falou, né? A gente conquistou a maioridade da lei. Só que a gente, quando vai fazer a avaliação das escolas, as escolas não estão implementando a lei. E a lei, ela alterou a LDB. Então, assim, é uma lei obrigatória, né, a nível de Brasil. E quando a gente vai fazer análise, né, disso nas escolas, a gente vê que não tem a disciplina regulamentada nas escolas. Nesse debate, a gente recebeu a Ieda Leal, que é uma coordenadora nacional do MN1, que é o Movimento Negro Unificado, que organizou uma carta para ir até a todas as instituições, câmaras de vereadores, as secretarias municipais de educação, secretarias estaduais, conselhos municipais, federais, estaduais, enfim, conselhos de educação, para poder fazer essa discussão dessa importância. Recebemos também o militante, né, pedagogo militante, Adriano Bueno, que é do MNU, mas é daqui de Campinas. E também recebemos o professor Wilson Queiroz, que milita na área. O Wilson foi, inclusive, um coordenador que implementou aqui em Campinas essa lei, né, na época quando teve a implementação do MIPID, que é uma coordenadoria que discute as pautas étnicos raciais nas escolas. Então, nós recebemos esses 3 debatedores que fizeram um pouco o histórico e a importância da implementação dessa lei. Até porque o meu mandato, a gente discute essa questão da pauta racial. E, vereadora, é interessante que esses debates, a TV Câmara sempre transmite ao vivo. Sim, sempre. Isso é muito importante para nós, né? E os debates estão abertos também para a população, né? Então, é um meio também de interagir com a população. Com certeza, porque, por exemplo, muitas coisas estão colocadas, mas a gente sabe que a população não tem condição de ter acesso às informações de forma uniforme para todo mundo, né? A gente sabe disso. O fato da TV Câmara divulgar esses debates, eu fui uma das vereadoras que mais utilizei esse espaço, até teve briga comigo, porque você está utilizando demais. Mas é um espaço que tem que ser democratizado, as pessoas têm que utilizar, têm que ter acesso, nós temos que ter, eu entendo que nós temos que ter assuntos importantes, assuntos que fazem referência à nossa cidade, às nossas questões cotidianas. Então essa questão, né, dos debates, os temas dos debates que eu trouxe foram temas que a gente entende que faz parte da cidade, faz parte dos temas que estão sendo dialogados pela cidade. A senhora falou aí um debate sobre educação, também tem um projeto de lei da senhora que dispõe sobre a criação do programa Maria da Penha na escola. Como que seria isso? Olha, esse projeto para mim tem sido assim, algo assim do meu coração, né? Porque veja, nós temos um número, o número de violência contra a mulher é um número muito alto. Apesar de que nesse período da pandemia tem determinadas violências que nesse período da pandemia foram registradas como diminuíram, por exemplo, lesão corporal, ameaça, estupro de vulnerável, enfim, dizem que teve caiu, né? Mas a gente sabe que caiu porque a gente está numa pandemia em que as mulheres que são vítimas de violência não têm acesso, né? Não tem um acesso como era antes, liberado, né? Como você falou, antes da pandemia, era uma situação, era uma realidade. Hoje, a maioria dos serviços estão acontecendo de forma remota. Então, as mulheres que são vítimas de ameaça, de estupro, elas têm dificuldade. Você consegue esconder uma ameaça, você consegue esconder um estupro, você consegue esconder, né, uma lesão corporal, você consegue deixar para lá. Agora, um corpo não dá para você esconder. E aí, quando vem o índice do feminicídio, a gente vê que aumentou e não diminuiu. Então, quer dizer, a violência contra a mulher, que resulta inclusive no feminicídio, ele tem aumentado, a gente sabe muito bem disso. E nessa situação de período de pandemia é pior ainda porque a gente vê a questão do desemprego, a questão da miserabilidade aumentou muito e isso amplia as violências. A Lei Maria da Penha, o que a gente entende? Que seria extremamente importante que a gente introduza essa disciplina nas escolas para que os nossos jovens começam a ter familiaridade com essa pauta. Tanto do ponto de vista das mulheres, para elas entenderem, para as meninas, para as jovens, para os estudantes entenderem quais são os tipos de violência, porque muitas delas acham que a violência contra a mulher é só violência física. Não sabe que tem violência patrimonial, não sabe que tem violência moral, que tem violência psicológica, que são as que mais acontecem de forma silenciosa.
E muitas vezes essa mulher está inserida naquele contexto de violência e não sabe que está sendo vítima. E a mesma coisa são os meninos também, para que os meninos saibam, sim, os tipos de violência que se tem e como eles podem, através de uma lei como essa, e de se estabelecer debates nas escolas, como que se pode resolver essa questão da relação de gênero. A gente precisa romper com o machismo estrutural que existe no nosso país. Não dá para que essas relações terminem em morte das mulheres, né? Não dá, a gente precisa resolver essa questão. E a gente entende que a escola é um espaço para poder introduzir esse debate e, quem sabe, romper com esse machismo estrutural. E ainda aí nesse tema mulher, tem também um projeto em parceria com a Paola Miguel, Programa Mulher Viva. Exatamente, nós duas apresentamos esses 2 projetos, tá? Eu e a Paola. Na verdade, esse projeto vem de uma discussão do Núcleo Nacional, né, do setorial da Secretaria Nacional do PT, que apresenta isso nos municípios. E esse Mulher Viva é o seguinte, também é para as mulheres que são vítimas de violência. Então, muitas vezes as mulheres não rompem com o ciclo de violência quando estão nas relações, né? Na sua relação ali no matrimônio, no casamento, elas não rompem com essas violências muito por conta da questão econômica. Então, assim, esse projeto é um projeto que o poder público, visa que o poder público organize um banco de empregos, organize um banco também de formação, para que essas mulheres vítimas de violência, elas possam romper com esse ciclo e, sei lá, consigam um emprego, que as empresas forneçam um emprego para elas possam sair desse ciclo, porque muitas vezes é isso, né? As mulheres são vítimas de violência, mas falam assim, como é que eu vou sair da casa se eu não tenho o que comer, não tenho remuneração nenhuma, não tenho recurso, eu tenho um filho, como é que o meu filho vai ficar? A gente vai passar fome? Então, muitas vezes é isso, elas ficam ali naquela situação de violência, muitas vezes porque não tem autonomia econômica. E esse projeto é para visar a autonomia econômica para as mulheres que são vítimas de violência. E, vereadora, dando uma analisada nos seus projetos, tem muitos em parceria com outros vereadores, sim, né? Sim. É importante fazer essas parcerias? Com certeza. Eu entendo o seguinte, eu entendo que a gente precisa ter unidade, uma das minhas marcas na minha trajetória militante, né? Eu sou militante, eu venho do movimento sindical e as maiores lutas, quando foram conquistadas, foram sempre em parcerias, em diálogo, em debates. Então, quando a gente apresenta projetos como esse, não é de um único vereador, mas aí a gente amplia isso como sendo uma pauta mesmo da cidade. Porque eu estou aqui representando, é óbvio, né, represento um setor, os eleitores que votaram em mim, mas eu represento também a cidade, né? Então eu entendo que quando a gente amplia essa parceria, as pautas se fortalecem, e ao se fortalecer tem mais condições de ser implementadas, de serem discutidas, de serem democratizadas, conhecidas por todo mundo. Isso é uma pauta mesmo da cidade, eu acho extremamente importante. É óbvio que essas parcerias sempre dá com aquele vereador que tem acordo, né? Aquele vereador que não tem acordo, não tem como a gente fazer parceria. E, vereadora, mudando um pouquinho de assunto, cooperativa de recicláveis. Foi tema aí de uma carta enviada ao executivo, é isso? É isso, e essa também foi uma pauta que foi organizada com vários vereadores, né? Então foram os 3 vereadores do PT, os 2 vereadores, né? A vereadora e o vereador do PSOL e o vereador do PCdoB. O que acontece? No período da pandemia, as cooperativas, né, de recicláveis, né, de lixo de recicláveis, eles tiveram muita dificuldade porque teve um período que suspendeu a coleta seletiva desses materiais. Ao suspender essa coleta seletiva, os moradores, as famílias, né, pararam também de selecionar os materiais, de fazer a seleção do lixo na hora do descarte. Então, e aí esses trabalhadores, né, os catadores, como a gente costuma chamar, tiveram muita dificuldade de acesso a esses materiais. E por conta da pandemia, enfim, o agravamento da situação econômica, isso dificultou muito essas cooperativas. Então, nós fizemos um requerimento ao Executivo, solicitando um olhar. Até porque existe uma TAC, que é um termo de ajuste de conduta, junto ao Ministério Público, enfim, para que o município venha aí garantir algumas políticas públicas para esse setor. Então, nessa carta, a gente fala sobre isso, sobre a volta da coleta seletiva, fala para que o Executivo cumpra, né, algumas políticas ali que estão nesse termo de ajuste de conduta dessa TAC, e também pede para que o Executivo possa ter um olhar sobre esse setor, por exemplo, aqui no município, garantir também, talvez, um auxílio emergencial.
Porque a situação dessas famílias é, assim, de muita vulnerabilidade. Enquanto estava tendo o auxílio emergencial de R$ 600 no ano passado, até que deu para controlar um pouco essa situação. Mas hoje eles estão numa situação de muita vulnerabilidade. Então é extremamente importante que tenha esse olhar aqui para esse setor. A senhora disse aí, é militante há muito tempo, a senhora conhece várias regiões, tem muito contato com a população. A senhora percebe que essa vulnerabilidade, que a miséria tem aumentado nesse Demais. período de pandemia, tanto que é o Partido dos Trabalhadores está organizando também uma campanha de solidariedade e arrecadação de alimentos. Olha só para você ter uma ideia, a gente tem visitado as escolas, né, nesse período agora do retorno, né, as aulas presenciais. E assim, por exemplo, nós temos registros de escolas que até o ano passado forneciam, em média, tinham ali uma contagem, em média, de 90 famílias que precisavam das cestas de alimentos e de hortifruti que a Secretaria Municipal de Educação tem que garantir, porque tem uma lei nacional que quando o aluno não está em aula presencial, ele tem que receber o mesmo alimento, né, que ele iria receber na escola, ou seja, a maioria recebe em torno de 2 a 3 refeições. Então, essas 2 ou 3 refeições, para esse aluno, quando não está tendo aula presencial, ele tem o direito de recebê-la na sua casa. Então, como é que é mensurado isso? Como é que é organizado isso? As escolas organizam a cesta de alimentos. Isso é garantia, direito de todo aluno da escola pública, tá? Nós estamos indo visitar as escolas e aumentou demais. Do ano passado para cá, o fornecimento dessas cestas, porque tem muitas famílias que falam, não preciso, deixa para quem precisa, sabe aquela coisa, não, tá tranquilo em casa. O ano passado tava assim. Esse ano a gente tem escolas, por exemplo, que registrou isso, que é um aumento de 80 para 250, aumento de 90 cestas o ano passado, que aumentou para 300 cestas. Então a gente vê que é na cidade como um todo. A gente vê, por exemplo, o setor da população moradora de rua. Você vê que aumentou muito. Quando você passa ali pelo centro da cidade, você vê que aumentou muito. Isso é reflexo, né, de uma situação econômica muito agravada. E a gente sabe que é em decorrência também da pandemia. Então, a gente vê que a necessidade de campanhas de solidariedade é extremamente importante. Mas a gente não quer ficar só na campanha de solidariedade. Porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes tem legisladores, tem políticos, enfim, que eles fazem o oferecimento do alimento, mas não quer garantia de direitos. É mais fácil eu ser, né, fazer a caridade, dar o alimento, do que ensinar a pessoa a exigir os seus direitos. Então a gente entende que saúde pública, direito, né, de auxílio de socorro do Estado, nesse momento, é uma situação, é uma questão de direito. Vereadora, diante de tudo que a gente conversou, trabalho que não vai faltar, né? Não vai. Só está começando. Mas, enfim, a gente se propôs a ser representante, a gente tem que tocar a tarefa, né? Eu sou aquela pessoa que eu sempre falava assim, gente, eu sou tarefeira, me demandem que a gente toque. É óbvio que eu não toco sozinha, né? Nós temos nosso mandato, tem um conselho político. Nesse conselho político nós temos vários grupos de trabalho, tem um setor do conselho político que discute educação, tem um setor que discute saúde, tem um setor que discute assistência, tem um setor que discute a pauta da criança e adolescente, tem um setor que discute as pautas antirracistas, tem até setor que discute a pauta da defesa dos animais. Então, assim, nós temos um conselho político muito amplo, eles discutem as pautas e me orientam. Por exemplo, qualquer lei que vai ter votação, vai ter uma votação com a pauta da defesa dos animais. Eu me oriento pelo conselho político. Falo, olha, chegou esse projeto de lei, vocês me orientam. Então, quer dizer, eu estou aqui, revestida dessa função, dessa tarefa de cumprir como representante, mas eu não sou dona do mandato. Assim, eu tenho um conjunto de pessoas que discutem o mandato e que me organizam do ponto de vista de me orientar as minhas posições. Isso é muito bacana. E lembrando também que a participação da população é fundamental. Fundamental. Gente, eu vejo que eu sei que não é, né, não vou usar o termo, talvez o termo não mais correto, não é culpa da população. Mas, assim, muitas vezes a gente cumpre esse movimento, a gente vota na pessoa e não fiscaliza. Então, assim, é extremamente importante você fiscalizar, porque até quando você fiscaliza o que o parlamentar, né, as posições que ele está ali advogando, que ele está defendendo, você vai debater com ele, de fato, as posições. Mas por que você pensa dessa forma? Eu penso diferente. Por quê? E aí vocês vão debater. Isso é muito vivo, isso é muito importante. A gente acompanhar a vida do parlamentar. Muito importante. E diante disso, seu gabinete, suas redes sociais, WhatsApp, enfim, e-mail, tudo que tiver disponível.
Sim, estão disponíveis. Olha, gente, eu não vou lembrar tudo de cabeça. Depois Não, que fica tranquila. Eu tive Covid e esqueci, mas assim, a gente tem a rede social, a gente tem o site nosso, né? Fica tranquila que a gente já está colocando uma tela aqui com todos os contatos da vereadora. Que bom. Vocês são maravilhosos. Então, tudo disponível nesse momento em que tem que manter o distanciamento. Suas redes sociais, WhatsApp, estão lá. Mesmo assim, a gente está tentando cumprir todas as agendas de forma remota, né? Assim, as reuniões, tudo, a gente tem feito várias reuniões, tudo de forma remota. Às vezes precisa de uma presença, né? Por exemplo, essa semana eu estou fazendo diligência nas escolas, né? Por conta aí do retorno às aulas presenciais. É uma pauta importante, é uma pauta, né, que eu me posicionei contrário ao retorno nesse momento. Eu quero retorno às aulas presenciais. Eu entendo que os profissionais da rede querem o retorno, mas estão com medo nesse momento por conta que a gente está num período muito crítico da pandemia. Então, a gente gostaria que tivesse um momento mais controlado, né, dessa terrível doença, mas não está. Então, eu estou indo nas escolas, enfim, colher essas informações, né? Porque afinal de contas, é que nem eu falei ontem numa escola onde eu fui. Eu sou paga para isso, né? Assim, a minha função eu tenho que fiscalizar. Eu tenho que cumprir minha função. Então a gente está também nessa agenda presencial, né? Nesse ponto de vista das diligências, mas a maioria delas eu também estou cumprindo de forma virtual. A gente faz que nem fala na escola, né? Ensino híbrido, a gente fala o mandato híbrido. Exatamente. Vereadora, nosso tempo é muito curto, infelizmente já acabou. Fica aqui o convite para participar de mais um Em Pauta, porque projeto eu sei que da senhora tem bastante. Gente, eu agradeço muito, agradeço todos os funcionários da TV Câmara, assim, são maravilhosos, são profissionais comprometidos, sempre nos chamam, né, para estar fazendo um pouco do balanço, né, prestando contas das nossas ações. Isso é muito importante. Obrigada mesmo. E eu sei que tudo que está acontecendo agora, principalmente as ações aqui, a gente deve a vocês, né, porque vocês estão sempre se inovando, sempre ajudando e, enfim, ajudando que a gente possa publicizar e compartilhar as nossas ações com o povo. Muito obrigada e obrigada para a população também que assistiu, né? A gente é que agradece e lembrando que você pode acompanhar o trabalho da Guida e dos demais vereadores aqui pela TV Câmara Campinas, também por meio das nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. A gente tem a nossa programação ao vivo e também tem todos os programas de diversos assuntos para você ficar sempre informado com o que está acontecendo aqui em Campinas e também no mundo. Muito obrigada pela companhia e audiência, a gente se vê no próximo Em Pauta. Tchau!